se vocês já provaram da bondade de Deus, sejam como crianças recém-nascidas. É isso que está no versículo 2. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Esta é a única ordem do nosso texto ao longo dos 10 versículos, que sejamos como crianças recém-nascidas, desejando um genuíno leite espiritual. Quando a gente pensa na ideia de crianças recém-nascidas, nós não devemos ter em mente que Pedro estivesse pensando em pessoas novas na fé. Aqueles que começaram a caminhar agora, se converteram há pouco tempo, estão ainda experimentando aquilo que é elementar, aquilo que é básico. Pedro parece ter uma outra coisa em mente. Mais do que olhar para a juventude da fé, Pedro está olhando para o desejo da fé. Uma vez que uma nova vida, como crianças recém-nascidas, foi dada ao povo de Deus, o desejo deles é tão intenso como uma criança recém-nascida deseja pelo leite materno. Uma vez que eles já experimentaram algumas coisas da bondade do Senhor, já experimentaram especificamente a salvação, o perdão de pecados, é esperado que o desejo deles seja por mais coisas como essa. Então Pedro nos coloca com a seguinte imagem: sejam como crianças recém-nascidas que desejam ardentemente o genuíno leite espiritual. Eu não imagino que uma criança de colo pare e pense dizendo assim: eu estou com fome e eu quero me alimentar. Mas todos os sinais que ela emite, a agitação, o choro, mostram para os pais que ela precisa ser alimentada. Nós que já experimentamos, por isso do versículo 3, se é que vocês já experimentaram que o Senhor é bondoso, devemos desejar mais e mais disso que é puro, disso que é genuíno, disso que é espiritual. E por que nós podemos desejar mais e mais disso? Por aquilo que está no capítulo 1, versículo 18 e 19. Quando a gente olha para o capítulo 2, começa dizendo: portanto, desejem o genuíno leite espiritual. Algo foi dito antes que nos mostra que nós podemos desejar, podemos ter uma atitude diferente em relação àquilo que é posto diante de nós. No versículo 18 e versículo 19, é dito que nós fomos comprados, resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Uma vez que fomos comprados, resgatados pelo precioso sangue de Cristo, desejem o genuíno leite espiritual. Versículo 23 fala: uma vez que nós fomos regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível semente que é a palavra de Deus, desejem o genuíno leite espiritual. Pedro nos mostra que nós temos a condição de desejar coisas que são puras e espirituais. Pedro nos coloca numa situação em que nós temos a condição necessária. E intimamente relacionado com o desejo por coisas que são genuínas, espirituais, que ele usa a ideia de um leite, ele coloca na outra ponta a ideia de que nós não precisamos mais desejar aquilo que é carnal e passageiro, ou impuro. Versículo 1 fala: uma vez que vocês foram regenerados, uma vez que vocês foram resgatados, então abandonem toda maldade, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de maledicência. Não é mais necessário que vocês vivam apegados a essas coisas, abandonar a ideia, vocês podem colocar de lado, vocês podem se ver livres disso. Não há mais a obrigação, vocês não estão mais debaixo do domínio do pecado. Nós, como povo de Deus, não precisamos mais servir exclusivamente ao pecado. Por quê? Porque fomos resgatados, porque fomos regenerados, uma nova vida, como de crianças recém-nascidas, foi dada a nós. Abandonem. Abandonem isso que mostra que o nosso apego é como a frase final do texto que nós lemos a respeito de Pedro. Ao invés de cogitarmos das coisas de Deus, as coisas que fazem a gente cogitar de tudo aquilo que é dos homens. Veja que as palavras dão a ideia de coisas que nós mostramos às outras pessoas ou desejamos que as outras pessoas tenham. Inveja, então nós cobiçamos algo de outros. Maledicência, falamos algo de outros. Hipocrisia, tentamos mostrar para outros o que nós muitas vezes não somos. O que nos leva a isso? Se não ainda neste cenário em que lutamos com o nosso velho homem, se não ainda que nós estamos apegados a algumas coisas,
mesmo quando nós deveríamos estar desejosos exclusivamente daquilo que é puro e espiritual. Primeira coisa, então, que Pedro nos mostra, como crianças recém-nascidas, como pessoas que têm uma nova vida em Cristo Jesus, nós podemos deixar de lado algumas coisas e então nos apegar a outras. Quando a gente olha para essa ideia de desejar o genuíno leite espiritual, aqui Pedro não deixa claro o que seria este leite espiritual. Ele não é explícito em dizer, desejem tal coisa, desejem isso. Muitos estudiosos vão olhar para essa ideia do desejo por um leite espiritual e lembrar que em vários momentos a Bíblia se refere a ela mesma como leite. Então Paulo, quando falava a respeito da sua pregação, disse aos coríntios que ele estava dando a eles leite porque eles ainda não eram capazes de absorver, de se alimentar de coisas sólidas. Quando o autor aos Hebreus precisou então repreender os seus destinatários, ele falou que eles deveriam já ser mestres e desejar então alimento sólido, mas ele precisava voltar e ensinar aquilo que é considerado como um leite. Além disso, quando a gente volta lá para os versículos 22 e 25 do capítulo 1, nós encontramos que nós somos regenerados pela palavra que é permanente, que é viva. Então muitos vão olhar para essa ideia de que nós devemos desejar um leite espiritual e entender que nós devemos desejar mais e mais a palavra de Deus. E eu acho que isso está aqui dentro. Faz parte do desejo cristão conhecer mais o seu Senhor, e a forma de conhecer mais o seu Senhor é por meio da sua palavra. Faz parte do desejo do cristão crescer à semelhança de Cristo, e a forma de conhecer Cristo, aquilo que Ele fez e quem Ele é por meio da palavra. Mas Pedro parece ter algo a mais, porque o versículo 3, ele nos traz a ideia de que nós já experimentamos algo. E é o fato de nós já termos experimentado isso que nos leva então a desejar mais disso. Olha o versículo 3. Vocês podem desejar o leite espiritual genuíno, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Essa é uma citação do Salmo 34 que nós lemos no início deste culto. O último versículo que nós lemos, versículo 8, diz para nós provarmos e vermos que o Senhor é bom. Pedro omite a ideia de vermos, porque aqui a ideia de experimentar tem a ver a ideia de provar, como alguém que então saboreia com o paladar, que sente os sabores e que já experimentou algo muito bom, e então agora ele usa a mesma ideia de leite espiritual, de um alimento, e diz, desejem mais deste alimento, uma vez que já experimentaram que o Senhor é bom. Uma vez que já foram resgatados pelo precioso sangue de Cristo, uma vez que foram regenerados pela palavra da verdade. Então sim, a palavra de Deus está entre este conjunto aqui denominado leite genuíno e espiritual. Mas há mais coisas aqui. Por exemplo, nós crescemos. Aqui o crescimento era para a salvação por meio da oração, por meio da comunhão com os irmãos, por meio do participar da ceia. E Pedro parece ter algo em mente também da ideia de que nós precisamos viver como uma nova vida em sua totalidade e desejar experimentar mais daquilo que nós já vivemos. Como, por exemplo, quando conhecemos a Cristo, reconhecemos a santidade de Deus e como Cristo então pagou o preço pelos nossos pecados, nós reconhecemos que é bom abandonar o pecado e voltar a Deus. Por que não experimentar mais deste genuíno leite espiritual?